Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Ciência Mais. Na parte 1 deste vídeo sobre a história das missões à Lua, vimos como a corrida espacial, protagonizada entre a antiga União Soviética e os Estados Unidos, iniciada na década de 1950, não foi apenas uma série de eventos científicos e tecnológicos, mas sim um capítulo crucial na história da Guerra Fria, simbolizando a intensa rivalidade entre os Estados Unidos e a União Soviética. Durante esse período, o espaço se tornou o novo campo de batalha para a supremacia ideológica, tecnológica e militar entre as duas superpotências. Em 1957, a União Soviética chocou o mundo ao lançar o Sputnik, o primeiro satélite artificial da Terra. Os Estados Unidos reagiram e criaram a NASA em 1958, sinalizando o compromisso dos norte-americanos em liderar a exploração espacial. Das missões soviéticas chamadas de Luna, as missões Pioneer e Ranger dos Estados Unidos, ambos os países disputaram uma verdadeira guerra em busca da tecnologia e da conquista da Lua. Quem seria a primeira nação a colocar um homem na Lua? A União Soviética já havia colocado o primeiro astronauta em órbita da Terra, o russo Yuri Gagarin, em 1961. Sondas se chocaram propositalmente contra a Lua, enquanto outras enviavam as primeiras fotos de nosso satélite natural. A tecnologia avançava, e tanto os soviéticos quanto os americanos aprenderam como pousar uma sonda em solo lunar sem impactá-la contra a superfície. A ciência aeroespacial progredia e dava longos saltos entre uma missão e outra, mas ainda persistia o sonho de mandar uma nave tripulada em direção à Lua, e então, chegamos ao final da década de 1960, e daí em diante, o mundo jamais seria o mesmo. Nesse vídeo, vamos entender um pouco mais a respeito dos históricos passos das missões Apollo, os avanços tecnológicos, as missões robóticas e os novos protagonistas que têm mantido vivo o sonho da exploração lunar, e como a humanidade se prepara para um emocionante retorno à Lua com o programa Artemis. Ciência Mais, um canal de Bruno Farias da Silva. O programa Apollo da NASA, a agência espacial norte-americana, marcou a era de ouro da exploração lunar com missões tripuladas, que teve como objetivo principal levar o homem à Lua e trazê-lo de volta à Terra. Este programa foi uma das maiores conquistas tecnológicas do século XX e é amplamente considerado um marco na história da exploração espacial. O presidente dos Estados Unidos na época, John Kennedy, anunciou em 25 de maio de 1961, a meta ambiciosa de antes do final desta década, levar um homem à Lua e trazê-lo de volta em segurança. We choose to go to the moon. We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. As primeiras missões do programa Apollo foram dedicadas a testar os componentes das espaçonaves e as operações de voo. Entre as mais notáveis estão a Apollo 1, a primeira missão tripulada programada, que infelizmente terminou em tragédia quando um incêndio no módulo de comando durante um teste em solo matou os astronautas Gus Grissom, Ed White e Roger Shaffer em 27 de janeiro de 1967. A Apollo 7 foi a primeira missão tripulada bem-sucedida após o acidente da Apollo 1. Lançada em outubro de 1968, testou o módulo de comando em órbita terrestre. A Apollo 8 foi a primeira missão tripulada a sair da órbita terrestre e orbitar a Lua. Lançada em dezembro de 1968, forneceu imagens espetaculares da Terra vista do espaço e da superfície lunar. A missão Apollo 10 foi um ensaio geral para a alunissagem realizada em maio de 1969, que envolveu uma descida do módulo lunar até 15,6 km da superfície lunar. A missão Apollo 11, lançada em 16 de julho de 1969, foi a realização do objetivo estabelecido por Kennedy. A tripulação consistia de Neil Armstrong, Buzz Aldrin e Michael Collins. Em 20 de julho de 1969, Armstrong e Aldrin pousaram na Lua, enquanto Collins permaneceu em órbita no módulo de comando.
Neil Armstrong tornou-se o primeiro ser humano a pisar na Lua, proferindo as famosas palavras: It's one small step for man, one giant leap for mankind. Os astronautas passaram cerca de 21 horas na superfície lunar, coletando amostras e realizando experimentos científicos antes de retornar à Terra, onde pousaram no Oceano Pacífico em 24 de julho de 1969. O sucesso da Apollo 11 foi seguido por 6 missões adicionais à Lua, das quais 5 delas, a Apollo 12, 14, 15, 16 e 17, pousaram com sucesso. Cada uma dessas missões contribuiu significativamente para o conhecimento científico da Lua e da exploração espacial em geral. As missões Apollo 15, 16 e 17 levaram um veículo lunar, um rover, que permitiu aos astronautas explorarem distâncias maiores além da zona de pouso. O último homem a pousar na Lua foi Eugene Cernan, comandante da missão Apollo 17, que foi a última missão tripulada do programa Apollo, que decolou em 7 de dezembro de 1972. Eugene Cernan e o piloto do módulo lunar, Harrison Schmitt, aluniçaram no Vale Taurus Litrov, em 11 de dezembro de 1972, tornando-se, portanto, o último homem a pisar na superfície lunar até hoje. As missões Apollo foram uma das maiores empreitadas da história humana, demonstrando o espírito de exploração e a capacidade de superar desafios extraordinários. Seu impacto continua a ser sentido tanto na ciência quanto na cultura popular, e ele permanece um exemplo brilhante do que a humanidade pode alcançar quando se dedica a um objetivo comum, apesar de haver uma minoria de pessoas e grupos humanos que até hoje não acreditam que pisamos na Lua. A União Soviética, em 1970, também enviou 2 sondas da missão Luna, as sondas Luna 16 e 17, que realizaram coletas e retornos de amostras de rochas lunares à Terra, bem como um rover que foi o primeiro veículo controlado remotamente a operar na Lua. As missões Luna 19, 20, 21, 22 e 24 que aconteceram entre 1971 e 1976 também trouxeram grandes progressos tecnológicos e científicos para a exploração espacial, com destaque para a coleta de rochas e minerais lunares, bem como diversas órbitas em torno da Lua com a realização de inúmeras fotografias. A Luna 24 foi a missão final à Lua da União Soviética. Se você é novo por aqui, bem-vindo, e um grande obrigado aos nossos inscritos de longa data. Todos os vídeos que vocês assistem e amam, são feitos com muita dedicação e tempo. Agora você pode apoiar nosso canal financeiramente de forma super fácil com a ferramenta Valeu Demais. Ao assistir um vídeo, basta clicar no ícone de coração com o cifrão, escolher o valor da doação e pronto. Com o seu apoio, podemos investir em novos equipamentos, melhorar a qualidade dos vídeos e trazer mais conteúdos incríveis para vocês. Independente do valor, nos ajuda a continuarmos fazendo o que amamos. Após a missão Apollo 17 em 1972 e o encerramento do programa soviético em 1976, a Lua pareceu não mais despertar o interesse da ciência humana, até a próxima missão em direção à Lua que aconteceria somente em 1990. Diversas razões contribuíram para a ausência de missões tripuladas e não tripuladas à Lua ao final da década de 1970 e durante a década de 1980, tais como o corte de orçamento espacial, com foco em outras prioridades nacionais, pois com a realização do objetivo de pousar um homem na Lua, o interesse público e político nos voos lunares diminuiu. Com a crise econômica dos anos 1970 e outras prioridades nacionais, os cortes orçamentários na NASA se tornaram inevitáveis. A manutenção de um programa lunar tripulado é extremamente cara, e o Congresso dos Estados Unidos redirecionou recursos para outros programas e necessidades mais imediatas. Mas a corrida espacial não parou como um todo e a NASA redirecionou seus esforços e recursos para o desenvolvimento do programa de ônibus espacial, que foi concebido para ser um veículo reutilizável para acesso ao espaço. Este programa prometia reduzir os custos de acesso ao espaço e tinha como objetivo criar uma plataforma para a construção e manutenção da Estação Espacial Internacional, a famosa ISS. O primeiro voo do ônibus espacial, o Columbia, ocorreu em 1981. Durante a década de 1980, a NASA e outras agências espaciais focaram em missões robóticas e sondas para explorar outros planetas e luas do Sistema Solar.
A exploração de Marte, Vênus e os planetas exteriores através de sondas como a Voyager e a Viking proporcionou um grande retorno científico com custos significativamente menores e menos riscos comparados às missões tripuladas à Lua, as quais envolvem riscos significativos para a vida dos astronautas e desafios técnicos que exigem avanços contínuos em tecnologia e segurança. Após o desastre do ônibus espacial Challenger em 1986, onde 7 astronautas perderam a vida, a NASA teve que reavaliar suas prioridades e procedimentos de segurança, levando a uma pausa nas missões espaciais tripuladas e ao foco na segurança dos astronautas. A dinâmica geopolítica também mudou significativamente após o auge da corrida espacial. Com o fim da Guerra Fria, a competição intensa entre os Estados Unidos e a União Soviética diminuiu. Além disso, o colapso da União Soviética em 1991 e as mudanças nas relações internacionais influenciaram as decisões de financiamento e prioridades espaciais. Após o sucesso do programa Apollo, a NASA carecia de um novo objetivo claro e ambicioso que capturasse a imaginação do público e garantisse apoio político e financeiro. Embora a ideia de uma base lunar permanente ou uma missão tripulada a Marte tenha sido discutida, esses projetos enfrentaram desafios de financiamento e planejamento a longo prazo. A espaçonave Item, também conhecida como Musisa, construída pelo Instituto de Ciências Espaciais e Astronáuticas do Japão, que mais tarde se tornou a JAXA, Agência Espacial Japonesa, foi lançada em 24 de janeiro de 1990 e foi a primeira sonda lunar do Japão. A primeira sonda lunar robótica desde a Luna 24 da União Soviética em 1976, e a primeira sonda lunar lançada por um país que não os Estados Unidos ou a antiga União Soviética, tornando o Japão o terceiro país a conquistar a Lua. Após realizar inúmeros sobrevoos na órbita lunar, a missão Item foi concluída em 10 de abril de 1993, quando a espaçonave foi direcionada para uma colisão controlada com a Lua, para estudar os efeitos da colisão na superfície lunar, contribuindo para o entendimento da geologia lunar. Item mostrou ao mundo a capacidade do Japão de realizar missões espaciais complexas e inovadoras, solidificando seu lugar na comunidade de exploração espacial internacional. A missão lunar Prospector dos Estados Unidos, lançada em janeiro de 1998, durou 19 meses, terminando em julho de 1999, e foi desenvolvida para uma investigação da órbita polar baixa da Lua, incluindo o mapeamento da composição da superfície, verificar depósitos de hidrogênio lunares, medições de campos magnéticos e gravitacionais, além de estudos de eventos de liberação de gases lunares. Em setembro de 2007, a missão Selene do Japão foi a segunda espaçonave orbital lunar japonesa seguindo a sonda Item. Depois de orbitar a Lua por 1 ano e 8 meses, o orbitador principal foi instruído a impactar a superfície lunar em 10 de junho de 2009. Os principais objetivos dessa missão foram estudar as origens da Lua e sua evolução geológica, além de obter informações sobre o ambiente da superfície lunar. Também em 2007, a missão Chang'e da China foi uma espaçonave chinesa não tripulada em órbita lunar, parte da primeira fase do Programa Chinês de Exploração Lunar. Ela marcou a entrada da China na exploração lunar e representou um passo significativo no ambicioso programa espacial do país, tornando a China o quarto país a conquistar a Lua. O objetivo dessa missão era criar um mapa tridimensional da superfície lunar, analisar a distribuição de elementos e minerais na superfície da Lua, medir o ambiente de radiação ao redor da Lua, testar e validar as tecnologias necessárias para futuras missões lunares, incluindo missões de pouso e retorno de amostras, e estimar a quantidade de recursos como o hélio 3 na superfície lunar. O hélio 3 é um isótopo raro de hélio, com propriedades únicas que o tornam potencialmente valioso para várias aplicações, especialmente no contexto da exploração espacial e da energia nuclear. Ele é considerado um potencial combustível para sistemas avançados de propulsão de foguetes, sendo uma fonte de energia potente e eficiente para naves espaciais, proporcionando maiores velocidades e autonomia de voo, reduzindo o tempo de viagem em futuras missões tripuladas, especialmente na tão sonhada missão tripulada ao planeta Marte. Na Lua, o hélio 3 pode ser extraído do regolito lunar, que é o solo fino e poeirento que cobre a superfície lunar.
Além de ser utilizado como combustível de foguetes, a mineração de hélio 3 na superfície lunar pode atender perfeitamente à demanda de energia para bases lunares, facilitando a exploração e a colonização da Lua. Isso reduziria a dependência de suprimentos de energia enviados da Terra, bem como, a longo prazo, o hélio 3 poderia ser exportado para a Terra como um combustível para reatores de fusão, contribuindo para a geração de energia limpa e sustentável. A Índia também entrou para o seleto grupo de países que conquistaram a Lua no ano de 2008. A missão Chandrayaan-1 foi a primeira sonda lunar indiana a alcançar o nosso satélite natural. Ela operou por 10 meses em órbita lunar, com objetivos diversos, incluindo a busca por água na superfície lunar. Uma das descobertas mais notáveis de Chandrayaan-1 foi a detecção de moléculas de água na superfície lunar nas regiões polares da Lua, revolucionando a compreensão sobre a composição da superfície lunar e abrindo novas possibilidades para a exploração e colonização lunar. Desde então, várias outras missões americanas, chinesas e uma missão da União Europeia chegaram à Lua, até chegarmos ao ano de 2018, quando a sonda Chang'e 4 da China tornou-se uma das missões lunares mais ambiciosas e bem-sucedidas da história recente. Em 7 de dezembro daquele ano, ela tornou-se a primeira espaçonave a pousar suavemente no outro lado da Lua, ou seja, no lado que chamamos lado oculto da Lua a partir da perspectiva de vista terrestre. Ela também se destacou por ter sido a primeira missão a obter sucesso em experimentos biológicos, a fim de testar a viabilidade de crescimento de plantas em solo lunar, quando sementes de algodão brotaram na sonda, sendo elas as primeiras plantas a brotarem na Lua. Em fevereiro de 2019, a missão Bereshet de Israel tornou-se a primeira missão israelense e primeira missão lunar com financiamento privado, mas infelizmente, a nave espacial caiu na superfície lunar após falha do motor principal durante a descida. Agora Israel entrava para o seleto grupo de países que haviam alcançado a Lua, mesmo que a nave não tenha atingido seu objetivo de pousar em solo lunar. A missão Chang'e 5 da China, em novembro de 2022, foi a primeira missão chinesa que teve sucesso no retorno de amostras lunares. Em 2022, foi a vez da Coreia do Sul entrar para o clube de países que conquistaram a Lua, com sua missão Danuri e muitas outras missões de diversos países, até o ano de 2024, seguiram com sucesso para a Lua. Até o presente, mais de 130 sondas espaciais foram lançadas em direção à Lua. Essas missões foram realizadas por várias agências espaciais de diferentes países ao longo das décadas, desde o início da era espacial nos anos 1950 até hoje. Dos quase 200 países no mundo, até o presente momento, apenas os Estados Unidos, União Soviética e posteriormente Rússia, Japão, União Europeia, China, Índia, Israel e Coreia do Sul formam o grupo de países que, de alguma forma, tiveram um sucesso em suas missões espaciais para a Lua. A distância da Lua à Terra varia entre 362 mil quilômetros e 405 mil quilômetros, uma distância enorme para os nossos padrões, porém mínima diante das dimensões cósmicas. Se pudéssemos fazer essa viagem entre a Terra e a Lua, a bordo de um avião comercial, levaríamos cerca de 20 dias para chegar à Lua, enquanto as sondas espaciais levam em torno de 2 a 3 dias. As missões lunares do século XXI descobriram água na Lua, confeccionaram mapas de alta resolução da superfície lunar, avançaram na compreensão e entendimento da composição mineralógica do solo lunar, e nos trouxe a informação de que houve atividades vulcânicas na Lua mais recentemente do que se pensava anteriormente, até cerca de 2 bilhões de anos atrás, indicando também que a Lua pode ter sido geologicamente ativa por mais tempo. Além disso, avançamos no estudo dos impactos e crateras lunares, nos ajudando a entender a história de bombardeio da Lua e a frequência de impactos no sistema solar. A missão Artemis é um audacioso programa espacial liderado pela NASA que promete levar a humanidade de volta à Lua e estabelecer uma presença lunar permanente. Nomeada em homenagem a Artemis, a deusa grega da Lua e irmã gêmea de Apolo, este programa visa superar os feitos das missões Apolo com avanços significativos em tecnologia, ciência e exploração espacial.
A Artemis pretende não apenas pousar astronautas na superfície lunar, incluindo a primeira mulher, mas também explorar o Polo Sul lunar, uma região rica em recursos como água congelada, essencial para sustentar a vida e futuros esforços de exploração. Diferente das missões Apollo, que foram breves, o programa Artemis planeja uma presença lunar sustentável até o final da década de 2020. Isso inclui a construção de infraestruturas que permitam estadias prolongadas na Lua, com habitats, sistemas de suporte de vida e a capacidade de extrair e utilizar recursos lunares. O objetivo é transformar a Lua em um campo de testes e trampolim para futuras missões tripuladas a Marte. A experiência e a tecnologia desenvolvidas durante o programa Artemis serão essenciais para a realização de voos espaciais de longa duração até o planeta vermelho. A missão Artemis 1 marcou o retorno da NASA à exploração lunar, sendo a primeira após o encerramento do programa Apollo em 1972. Esta missão não tripulada, orbitando a Lua, teve como principais objetivos testar e validar os sistemas de lançamento e exploração espacial que serão utilizados nas futuras missões tripuladas. A Artemis II será o primeiro voo espacial tripulado do programa Artemis, planejado para ser lançado em setembro de 2025, que tem por objetivo testar todos os sistemas em condições reais de voo com astronautas a bordo, preparando o terreno para o principal objetivo, que será realizado pela missão Artemis III, que levará astronautas de volta à superfície lunar programada para o ano de 2026, concretizando o sonho de uma presença humana contínua na Lua. Esta missão histórica pavimentará o caminho para a exploração de Marte e além, inaugurando uma nova era de descobertas e inovação na exploração espacial. Década após década, a Lua nos fascinou e desafiou, com missões que expandiram nosso conhecimento e demonstraram a capacidade humana de superar o impossível. Agora, estamos à beira de um novo capítulo épico com a missão Artemis III, uma era de descobertas emocionantes e avanços tecnológicos sem precedentes, enquanto a humanidade se aventura mais longe do que nunca. Ficamos por aqui, e agora deixo na tela um card recomendando outro vídeo aqui no canal que tenho certeza que você irá gostar muito. Trata-se de um vídeo onde eu falo sobre a parte 1 dessa série sobre a exploração lunar, desde os anos 1950 até as últimas missões antes das missões Apollo. Obrigado por ter assistido esse vídeo e pelo like se você gostou desse conteúdo. Até o nosso próximo vídeo.